boa tarde. Vamos hoje entrevistar André Faria no âmbito do projeto A Viagem. Para além de professor de Educação Visual no agrupamento de escolas de Alcatim, o nosso convidado é apaixonado por viagens. Agradecemos desde já a sua disponibilidade connosco neste projeto. Boa tarde, nada. Quando surgiu a sua paixão pelas viagens? Desde muito pequeno, quando comecei a viajar com os meus tios e com os meus pais, nomeadamente para a Espanha e para o sul de Itália. Que idade precisamente tinha quando fez a sua primeira viagem? Não tinha ainda um ano. Para o sul de Espanha. Obviamente não devo lembrar propriamente da viagem, mas as memórias ficam cá. Por onde já viajou? Principalmente pela Europa e Sudoeste Asiático. Ainda não tive a oportunidade nem de viajar por África e já estive também na América do Norte e América Central. E por quantos países já viajou? 17 países. Pode-nos dizer precisamente quais? Ora, 17 foi Portugal, Espanha, Itália, França, Alemanha, Inglaterra, Escócia, Irlanda, Dinamarca, Holanda, Bélgica, depois Estados Unidos da América, República Dominicana, Filipinas, Indonésia, China e Malásia. Por que gosta de viajar? Eu gosto de viajar porque, para além de me retirar da minha zona de conforto, da nossa cultura, do nosso país, é enriquecedor no aspecto de poderes conhecer culturas diferentes, pessoas diferentes, formas de estar diferentes e tentar compreender como é que são as outras culturas. Não negar a existência dessas outras culturas em detrimento da tua própria cultura ou do teu próprio país e aceitares essa existência e compreender e ao mesmo tempo enriqueceres com o conhecimento que adquires naturalmente quando estás a viajar. Seja quando se visita monumentos, quer seja quando se visita museus, ou mesmo propriamente num restaurante ou num pequeno café em que, com o contacto com pessoas locais, com culturas diferentes, consegues adquirir conhecimentos sem estares à espera disso, sem o procurares. Que tipo de viagens gosta de realizar? Mochila às costas ou resort turístico com tudo incluído? Mochila às costas. Porquê? Porque a grande diferença para mim de viajar com mochila às costas ou de ir para um resort é de estarmos fechados num resort e limitados a uma série de atividades que o próprio resort ou a zona do resort nos proporciona, enquanto que quando nós estamos de mochila às costas temos a liberdade de nos movimentarmos e de conhecermos mais facilmente tanto a cultura como as próprias pessoas locais do país que estamos a visitar. Qual o tipo de alojamento que prefere? Antes de ser pai, era hostels, andava mais por hostels. Posteriormente, com uma filha, torna-se um pouco mais complicado, até porque alguns hostels não aceitam crianças, e então acaba por ser mais por vilas, hotéis, principalmente hotéis ou pensões familiares que sejam geridos por famílias, e que assim aproximam muito mais da cultura e das pessoas do país. De todas as viagens realizadas, qual a que mais gostou? Até hoje, Indonésia, principalmente numa ilha que é Bali. Porquê? Pela cultura, provavelmente também pela religião. Há uma religião diferente da nossa, uma cultura diferente da nossa, uma forma de pensar diferente da nossa. Penso por aí. O que o levou a querer visitar esse sítio? Inicialmente pelas praias paradisíacas e o clima tropical. E posteriormente pela própria cultura e pela forma de estar das pessoas, a amabilidade que as pessoas têm com todos os visitantes. Nessa viagem, o que mais gostou de fazer? Um pouco tudo, conhecer a cultura, principalmente a zona mais central até da ilha, mais longe das praias e
dos centros turísticos, uma zona mais espiritual que eles têm da religião que eles abraçam, que é o hinduísmo, são hindus, e há ali uma espiritualidade muito grande e muito interessante. Houve alguma parte desse sítio que você não gostou? Não que me lembro. Que país ou destino desperta em si uma maior vontade de visitar novamente? Novamente, a Indonésia, Porquê? porque é um país muito vasto, tem muitas ilhas e não tive a oportunidade ainda de conhecer todo o país, todas as ilhas, apesar de haverem várias ilhas com diferentes culturas e com diferentes religiões. E então acabo por gostava de conhecer mais um pouco sobre o próprio país, nomeadamente a ilha que faz parte onde está Timor. Em termos de superação das suas expectativas, que lugar mais o surpreendeu? República Dominicana, porque foi umas férias durante a pandemia, em que estava convencido que ia para um resort e estar fechado, e quando tive a oportunidade de andar um pouco fora do resort e ter conhecido um pouco as pessoas, achei que era muito melhor do que aquela ideia que eu tinha. Eu ia com expectativas muito baixas e então surpreenderam-me pela positiva. Das viagens que já realizou, qual é que não gostou e não recomenda? China. Em Pequim, estive em Pequim, na capital da China, e tive numa época, foram poucas horas, tive um dia só lá para conhecer a cidade, e foi impossível conhecer a cidade porque há um povo com poucos hábitos de civismo. Não sabem cumprir regras de filas para entrar em museus ou em monumentos, e acaba por ser complicado andar-se lá. No entanto, em termos de comida, é um sítio muito interessante, mas não recomendo muito a China. Não é um país que voltasse a visitar. Habitualmente, qual é a duração das suas viagens? Depende da época do ano, mas entre 2 a 3 semanas. Qual foi a mais longa? Foi um mês e uma semana. Onde? Foi entre as Filipinas e a Indonésia, dividido. Foi uma semana nas Filipinas, na Indonésia, aliás, em Bali, e os restantes dias nas Filipinas. Quantas vezes costuma normalmente viajar por ano? Em anos regulares, sem pandemia, entre 2 a 3 viagens. Uma grande e uma ou duas pequenas. Quando digo pequenas, fins de semana prolongados, pouco mais do que isso. Quando viaja, costuma ir sozinho ou acompanhado? Normalmente costumo ir acompanhado. Porquê? Vou sempre com a minha mulher e com a minha filha. No seu entender, quais os principais convenientes e inconvenientes de viajar sozinho ou acompanhado? Eu viajar sozinho só tive 2 viagens. Uma delas foi a Copenhaga e a outra foi ao sul de Espanha. O ir sozinho traz uma maior disponibilidade em termos de deslocação dentro ou da alteração da nossa viagem, do nosso programa de viagem. E também por maior facilidade em locais para dormir, por exemplo. Maior facilidade também, se calhar, de conhecer outras pessoas. Quando se vai acompanhado, torna-se um pouco mais difícil de alterar um plano, apesar de ser possível. Mas em termos de conveniente, acho que é melhor quando vamos acompanhados. Acho que se torna muito mais enriquecedor quando fazemos uma viagem acompanhados, porque temos o mesmo objetivo. Normalmente, que meios de transporte costuma utilizar nas suas viagens? Começando pelo aéreo, normalmente, depois poderá passar por comboio, dependendo do local, como é óbvio. Na Europa, muito mais por comboios e autocarros, metros. Por exemplo, na Ásia há muito a cultura das scooters, também há os autocarros noturnos, os comboios noturnos, um pouco por aí. Mas na Ásia, mais do que na Europa, temos a questão das scooters, das motorizadas. Qual o seu favorito? A scooter. Porquê? Há uma maior liberdade e é engraçado. É mais engraçado, é mais divertido.
Fazer a mala antes de partir constitui, por vezes, um motivo de ansiedade. O que costuma levar na sua bagagem? Dependendo da viagem. Se for uma viagem para um sítio com calor ou uma viagem com um sítio de temperaturas mais baixas. Mas quando se vai por exemplo, uma viagem de verão, com temperaturas mais altas, um par de t-shirts, um par de calções, chinelo, um pouco mais. Uma máquina fotográfica, telemóvel, isso que é importante. Em alguma viagem, sofreu algum tipo de discriminação? Não. Até hoje, que eu tenho apercebido, não. Quais as maiores dificuldades que já sentiu durante alguma viagem? Maior dificuldade. Possivelmente quando fiz a viagem à China, que fizemos escala, estivemos na China e depois fomos para Manila, que é a capital das Filipinas, e a nossa bagagem ficou retida em Pequim por 3 dias. Provavelmente deve ter sido a maior dificuldade que senti até hoje. De resto, não houve nenhuma dificuldade assim a relatar. Já passou por alguma situação perigosa? Por alguma situação perigosa? Já. Não propriamente uma viagem, mas numa atividade que fiz de viagem, de mergulho, em profundidade, em que estava, no sítio onde estava a mergulhar, estavam 2 tubarões bem grandes. Foi assim uma situação mais constrangedora, mas de resto, tentamos sempre evitar zonas de maior perigo. Como se sente quando viaja? Sinto-me entusiasmado, feliz e ansioso. Para si, quais são os maiores benefícios que se retira da viagem? O enriquecimento cultural e o enriquecimento pessoal, ao conhecer culturas diferentes e pessoas diferentes. Qual o destino que pretende visitar num futuro próximo? Filipinas não, a Tailândia e Singapura. Porquê? São 2 países do Sudoeste Asiático que pretendo viajar, provavelmente muito em breve. Mais Singapura até do que a Tailândia, porque Singapura é um centro económico dentro de uma zona que é muito conhecida pelas praias paradisíacas. O que seria para si uma viagem de sonho? Qualquer viagem é sempre uma viagem de sonho, seja ela para quanto for. Sempre que a gente vai partir para algum sítio e vamos viajar, no sonho de viajar é sempre um desafio. Para concluir, gostaríamos de saber o que é para si viajar. Viajar é aquele sentimento de partir, de conhecer o novo, estarmos fora da nossa zona de conforto e estarmos junto de uma cultura diferente e perceber como é que funciona e sentir, não só perceber, mas sentir como é que funcionam outras culturas. E é aquele sentimento de estarmos junto de outra cultura e de outras pessoas que falam línguas diferentes, têm formas de estar diferente na vida. Chegamos ao fim da nossa entrevista. Com esta conversa tivemos a oportunidade de conhecer o professor André Faria e descobrir o seu gosto pelas viagens. Gostaríamos de agradecer mais uma vez a sua disponibilidade e colaboração. Muito obrigado. Obrigado.